Filhotes do meu querido coração. Tranquilidade com todos vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai melhorar, tá? É só uma fase, tá? Não fica triste, não. Olha só, esse módulo aqui, ele é um pouquinho mais específico porque ele vai te dar detalhes de algumas coisas, tá? A gente não vai falar de nenhum filósofo pré-socrático em si, porque a gente já tem módulos para isso, né? Se você não está perdido no site, você já viu que eu falei, de Tales a fulano, né? Do fulano ao Beltrano, do Pitágoras a não sei quem, né? Porque eu te dei os melhores momentos dos melhores pré-socráticos que a gente conhece, que são aqueles que são, caraca, super conhecidos, né? Que todo mundo vê e que cai pra caraca, né? Cada um tinha seu pensamento simpático. Só que, nesse módulo aqui, eu preciso transmitir para vocês as características gerais do período pré-socrático, tá? Porque, assim, é simples falar que, beleza, todo mundo sabe que pro Tales o elemento essencial era água. Beleza, porque ele tinha sede? Isso aí você já viu, tá? Isso aí já está explicado para você num outro módulo. Aqui eu vou falar de todos no geral e todas as características que era algo que eles procuravam dentro do pensamento, da concepção que eles tinham na época. Eles sim são considerados os primeiros filósofos, tá? Porque eles começaram todo um pensamento. O primeiro filósofo foi considerado por Aristóteles só, foi o Tales, né? Depois de um tempão, o Aristóteles falou assim, caraca, ninguém tinha pensado em nada mais maneiro que esse cara. Pô, é ele. Ele vai ser o primeiro, é isso. Pá, Aristóteles todo lindo, né, gente? Sempre ele inventando as coisas, um fofo. Enfim, e a gente tem que perceber o seguinte, né? Você vê a filosofia nascendo, porque a gente tem todo um período histórico, um monte de coisa acontecendo, que é o que a gente chama de esplendor grego, tá? Você já sabe mais ou menos o que aconteceu, o que fez com que a filosofia tivesse nascido, sim, né, na Grécia e não em qualquer outro lugar. Você vai ver as mudanças econômicas, políticas, sociais, né, que a gente tem como pano de fundo na Grécia, tudo mudando, tudo alterando. E aí a gente tem aquela desvinculação em relação ao pensamento, naquele período, claro, né, ao pensamento mítico, né, aquela crença nos mitos e não sei o quê, dos heróis, blá blá blá, deuses pra caraca, tá? Então, esses caras aqui, eles buscavam, né, inicialmente, claro, encontrar, investigar, né, tudo que havia de misterioso. Por quê? Qual é a grande vibe aí que a gente tem na filosofia, né? O cara que faz filosofia, tá? Porque, por exemplo, o cara que faz filosofia, sim, ele é o filósofo. Eu não me considero filósofo porque eu não consigo me desvencilhar de algumas coisas, mas esse é um detalhe. Mas o cara que faz filosofia é aquele cara que vai buscar, conhecer, desvendar tudo que está à volta dele, tá? Tanto que os filósofos do período medieval, eles entraram em choque muito grande, né? Porque eles tentavam justificar tudo, né? Então eles tentavam justificar, por exemplo, a existência de Deus. Puxado, né? E aí, como que você vai ir num período em que a igreja tá mandando e tal, não sei o quê, mandar e fazer um pensamento desse foi difícil. Mas a filosofia não morreu nesse período, tá? Isso é um outro momento. E esses caras aqui, eles também tentavam buscar não só desvendar o que havia de tão misterioso na natureza, que eles foram conhecidos como filósofos da natureza, porque eles encontravam seus elementos essenciais nela, tá? Até porque esses caras não tinham nada mais para ver a não ser natureza. Irmão, no século 7 a.C., o que que tinha? Nada. A lupa não existia, querido. Não tinha lupa. Gente, não tinha lupa. O cara ia olhar o quê? A natureza, né? Tanto que a gente já sabe aí que Aristóteles foi um dos primeiros a fazer, né, a divisão dos bichinhos, né, em reino, filo, classe, porque ele não tinha nada para fazer. Olhava peixe, tá? Começou a pesquisar peixe. Só aquele homem, gente, para olhar peixe, mas enfim. Ficava lá, curtia a vibe. Os caras não tinham nada para observar. Só que além das transformações naturais, aquelas voltadas para a natureza, eles também, óbvio, tentavam justificar e encontrar uma base racional para as transformações humanas, né? Porque, por que fulano de tal, quando não bebe água, passa mal? Por que quando fulano de tal não faz coisa X, coisa tal acontece? Por quê? Essa foi a grande base, tá, da investigação filosófica. O porquê das coisas, né? Eu buscar tantos motivos para justificar racionalmente o que está acontecendo à minha volta. E esses caras fizeram isso, tá? Eles foram que deram o pontapé inicial para esse pensamento filosófico, tá? E aí eu sei que é chato e tal, não sei o quê, né? E depois cada um chegou com um elemento, a gente já sabe disso, por isso que eles são filósofos da natureza.
Isso, aquilo, terra, fogo, água, ar, né? A gente brinca, você é de signo de quê? Eu sou de ar. Nossa, combina com o meu. Eu sou de água. Nem sei se combina, tá, gente? É porque eu não entendo nada de signo, não. Eu só sei que eu tenho um. Mas tem gente que super entende, acha muito maneiro, e eu acho sensacional quem entende. Mas, porque o signo da coisa tal combina com a coisa X. Pra mim, a água combina com a terra, mas tem gente que diz que não. Mas porque a água molha a terra, então na minha cabeça isso faz sentido. Mas pode ser que não. Por exemplo, para mim o signo de ar deve combinar com o de fogo, porque o ar apaga o fogo. Então, aquele momento da pessoa que não entende porcaria nenhuma, mas na minha cabeça funciona assim, tá? Mas eu sei que se tiver alguém aí que entende de signo deve estar me xingando, mas não me xinga, tá? Mas até nisso a gente ainda tem influência desses caras, tá? Porque eles foram muito acima do que a gente imagina. É só você pensar que a matemática começou aqui, a química começou aqui, eu sei, infelizmente, mas começou, né? A física começou com esses caras, então eles, só observando a natureza, conseguiram ter tantos pensamentos bacanas e tantas justificativas racionais para coisas que, anteriormente a eles, eram justificadas por mitos, por deuses, e por seres mitológicos que depois foram perdendo a força. Vale ressaltar que esses caras não acabaram com a ideia do mito, tá? A crença mitológica continuou existindo. Ela só parou de ser a justificativa para tudo que acontecia, porque eles começaram a justificar as coisas de forma racional, tá? Porque tem gente que pensa, depois disso a mitologia morreu. Não. Se um dia você for à Grécia, você vai conhecer tão bonitinho os 12 templos dos 12 grandes. Você vai ver o Monte Olimpo e sim, você vai morrer de emoção, tá? É tudo lindo. Mas isso é um pequeno detalhe. Mas é só para você ver que essa crença não morreu, apesar do pensamento racional ter começado. Beleza? Aquele momento mágico, tá? Que eu vou fazer, né? Vou botar as características todas aqui bonitinho, para você começar a perceber e vou pontuando com você uma a uma pra gente perceber o que tinha de tão mágico dentro do que esses caras aí estavam dizendo, tá? Mas me aguarda que eu já volto. E aí, tá gostando da aula? Continue assistindo no nosso site. No nosso canal tem outras aulas de filosofia e sociologia. Inscreva-se para ficar ligado nas novidades.